Bom dia, Wellington. Muito obrigada, né? Mais uma vez aqui invadindo seu programa, como pode chegar. E hoje, Wellington, eu tô com a Daniela Perdigão. Daniela Perdigão é advogada e fisioterapeuta, mas aí eu vou confidenciar um segredo, a você e os ouvintes. É a minha melhor amiga. Muita ousadia minha, né? Trazer aqui para a rádio, mas eu já conversei com a Dani aqui uma vez, né? No antigo programa que a gente fez. Mas hoje, Dani, o que eu quero que você passe para os nossos ouvintes, o foco desse nosso papo é a transição de carreira. Por isso que eu fiz eu disse assim, é advogada e fisioterapeuta, né? Então, assim, é uma história profissional que vale a pena a gente contar, né? Para inspirar outras mulheres que sonham com uma transição de carreira, mas que precisam conhecer outras histórias, né, que possam inspirá-las também, né? A Dani Wellington é formada em Direito, com uma trajetória muito bonita como advogada, e no dia que ela disse que ia ser fisioterapeuta, eu disse que ela estava doida, mas eu não disse que ela estava doida fazendo desdém a fisioterapia, não. É porque ela já tinha, eu acho que uns 20 anos de carreira, e eu fiquei assustada quando ela me passou a informação. E olha que eu não botei muita fé, não. E hoje ela está aqui, né, formada em fisioterapia, e numa área de saúde que ela sempre encantou, que ela sempre foi encantada com isso. A Dani é casada com um médico, tem 2 filhos, né, tem tripla jornada, como a maioria das mulheres que eu conheço, né, e que a nossa jornada realmente ela é diferente. E depois ela resolveu fazer a fisioterapia. Hoje a especialidade dela é com grávidas, ela só atende mulheres grávidas, e também ligada à parte pélvica da mulher, né? Então, assim, eu queria compartilhar essa história, porque além de linda, e ela é fácil, e é leve, né, gostosa. Eu tenho várias histórias com a Dani, e aí eu não vou contar na rádio, né, porque é segredo de Estado, porque a gente se conhece desde pequeno. Então, eu tenho certeza que vai ser uma conversa muito boa, muito leve. E aí, Dani, primeiro, bem-vinda ao Pode Chegar, né? É um prazer ter você aqui, e enorme. E aí eu queria que você contasse para os nossos ouvintes como você resolveu ser advogado, né? Igual a mim, minha colega de profissão, eu não exerço há muito tempo, né? E saiu do colégio. E depois, o porquê dessa sua decisão, se era um sonho de fazer fisioterapia e hoje está aí, né, com essa base toda. Bom dia, obrigada pelo convite, né? Aceitei de primeira, assim, para falar dessa história. O direito a gente faz a opção quando sai da faculdade muito cedo. Na época era uma das profissões mais promissoras. Enfim, a gente não tem muita opção de escolher e às vezes é muito cedo. Eu escolhi, né? Era uma coisa que eu entendia que era bonito, que eu podia ajudar muitas pessoas e gostava e fui bem sucedida nisso. Mas chegou um momento da minha vida que eu entendia que aquilo ali já não me preenchia, já não fazia mais o meu olho brilhar. E aí eu entrei na fisioterapia para agregar o direito. Por incrível que pareça, tem alguma coisa a ver para fazer perícia judicial, que eu já advogava na Justiça do Trabalho. Pois é, mas assim, você advogava na Justiça do Trabalho, já trabalhava num senhor escritório, né? Que aí não precisa que eu citar nomes, mas aí fica à vontade, né? Assim, foram quantos anos exatamente na área? Porque você já tinha uma carreira consolidada. Mais de 20 anos no direito, como professora, inclusive, né, como advogada. Mas eu sempre gostei de estudar e sempre gostei de buscar conhecimentos, de agregar conhecimento. E esse conhecimento ia ser agregado no direito. Eu ia estudar ergonomia, eu ia diminuir o passivo trabalhista de algumas empresas, por DORT, por LE. Então, eu comecei a entender que se eu fizesse um trabalho lá dentro e se eu entendesse daquilo, eu podia agregar com o direito, diminuindo processos. E eu me lembro bem que eu saí de uma audiência pensando nisso. Eu conversei com o juiz quando terminou a audiência e eu voltei pela praia da avenida ali pensando nisso. São coisas de Deus na nossa vida, eu acho que é isso mesmo. E eu cheguei no escritório, eu entrei no computador e tinha lá, Faculdade de Fisioterapia, apareceu a UNIT, onde eu me formei.
De pronto, tinha lá a portadora de diploma, eu já me inscrevi e fui para a faculdade a primeira vez, vestida de advogada, com um caderno, sem saber se eu ia, se eu não ia, se eu era muito velha para aquilo. E eu me lembro que eu falei assim, eu não vou, tenho 2 filhos, para onde eu vou estudar à noite? Eu trabalho os 12 horários, eu vou ficar mais um horário fora de casa. E teve uma amiga advogada, a Amanda, vou até falar o nome dela, porque ela foi muito importante nisso. Ela falou assim, o que você vai perder se você for? Se você não gostar... Pelo menos ela lhe encorajou mais do que eu, né? Muito mais, né? Muito mais do que você e muito mais do que um monte de gente que não entendia aquilo ali. E a primeira vez que eu pisei numa faculdade, de novo, né? Depois dos 30 anos, eu me apaixonei. E eu entendi que aquilo ali fazia meu olho brilhar. Levei a faculdade inteira sendo mãe, sendo advogada, sendo esposa, enfim... Sendo amiga, saindo com as amigas, porque isso. ela é uma amiga presente. E eu entendi que aquilo ali era o meu lugar no mundo, era o meu lugar no mundo. E quando eu ajudei a primeira mulher a parir no estágio, eu entendi que aquilo ali era o meu papel, não é só de profissional, é o meu papel em ajudar outras mulheres, porque o que eu faço é isso. É muito mais do que a fisioterapia, né? Eu ajudo mulheres a terem uma gestação saudável, eu ajudo mulheres a terem educação perinatal, a entender o que acontece no corpo delas nesse processo. Eu ajudo mulheres que têm problemas como incontinência urinária, que a gente pensa que é uma coisa que não é comum, mas é muito comum, que atrapalha a qualidade de vida das pessoas. Então, o meu trabalho ele é muito mais amplo do que uma simples fisioterapia. Então assim, já que você já tocou aí no ponto, me fala mais para os nossos ouvintes o significado da fisioterapia obstétrica e pélvica. Vamos lá, quando a gente fala de obstétrica, a gente está falando de mulheres gestantes, né? De mulheres que estão grávidas, que querem ter uma gestação saudável, que querem praticar exercício físico. Gente, gestação não é doença, pelo contrário, é saúde. Então, que querem diminuir dores, por exemplo, dores na coluna, que é muito comum durante a gestação, que querem ser ativas, querem ser funcionais. Mulheres hoje em dia que estudam e que querem se preparar para um parto normal. Essa é a fisioterapia. Então, a gente faz tanto a parte do pilates, quanto a parte do condicionamento cardiorrespiratório, quanto a parte dos alongamentos, quanto a parte da educação mesmo, da mulher entender o que é a fisiologia do parto, aquela fase que ela está atravessando, porque ela está... é mais sentimental, ela chora mais porque ela está mais sensível. Tudo isso faz parte do meu acompanhamento. E quando eu falo da fisioterapia pélvica, tá? A gente tem uma musculatura no nosso corpo, que é a parte pélvica, que é responsável por 3 coisas importantíssimas, que é a continência, e eu estou falando agora de xixi e de cocô, né? A gente tem músculos que seguram isso. A gente está falando da parte sexual da mulher, né? Nós temos um órgão sexual ali, o clitóris, toda a parte pélvica é ligada à sexualidade. E a gente está falando em sustentação do peso dos órgãos pélvicos. Estou falando de sustentar a bexiga, sustentar útero, sustentar intestino. Então, todo mundo vai para a academia, todo mundo fortalece o quadríceps, o bíceps, o bumbum, a perna, mas ninguém lembra que existe uma musculatura que a gente também precisa fortalecer para evitar disfunção, para evitar dor, para evitar perder xixi. Então, eu também trato ajudando mulheres a reabilitarem a sua função pélvica, como preparar essa mulher para o parto, para que ela não tenha nenhuma disfunção depois. Me conta um pouquinho como é a rotina entre os partos e os atendimentos no consultório, porque você fez você montou um consultório só para atender as grávidas, né? Me conta um pouquinho dessa rotina. E também eu queria saber, falando da rotina, como foi a troca de rotina? Porque assim, vou aos tribunais, vou para uma audiência e hoje eu vou ao consultório. Eu vou atender uma grávida, eu vou atender uma mulher que está precisando de mim. Como é essa rotina? E como foi trocar a rotina? É uma loucura, né? Hoje em dia, às vezes, eu estou nos plantões da vida, também trabalho no SUS, ajudando mulheres. E aí eu me olho, eu estou com aquela touca, com aquela roupa verde, né? Nada a ver com o glamour dos taiers, dos escarpões, das sustentações orais, dos tribunais. Mas hoje em dia eu sou tão feliz de crocs, de pijama, do hospital e uma rotina louca, porque não tem hora. Bom, né? e ela é feliz mesmo, porque eu sou testemunha. Agora sim,
perua era ela, Wellington. Mas ela continua. Ela diz não, que hoje anda de crocs, de tênis, mas isso aí ela não mudou, não. Mas né? A essência fica. E eu me divido nisso, em trabalhar em hospitais, e tanto público, na minha clínica, atender pacientes lá. Tenho pacientes de vários locais do interior que vêm hoje em dia em busca do meu trabalho. Eu fico muito feliz com isso. Hoje em dia eu tenho um paciente de Colônia Leopoldina, tenho um paciente de Arapiraca, tenho um paciente de São Miguel. Sigam o meu Instagram, lá tem muita coisa. Olha aí, então diga logo o seu arroba aí para os nossos Dani ouvintes. Perdigão Físio, lá é um Instagram profissional. Eu falo de muitos temas que podem ajudar muitas mulheres, tirarem muitas dúvidas de muitas mulheres, né? E me divido nisso. E a clínica era um plano B, plano C, que virou um plano A, né? E aí eu comecei a pensar não só como fisioterapeuta, mas como empreendedora também. Bom, já que você falou aí da Dani empreendedora, Uma loucura. Conta um pouquinho para os ouvintes. Agora eu vou puxar uma sardinha aqui para o Sebrae. Como o Sebrae entrou na sua vida? Pode contar a parte engraçada e depois a prática. Vamos lá. O Sebrae entrou, primeiro eu fiz um curso de marca pessoal, né, com a Carol Oiticica, e isso abriu minha cabeça. Com a Karina. Com a Karina Oiticica. E isso abriu minha cabeça, assim, de uma forma... Cada módulo, cada aula que eu assistia, eu dizia, meu Deus, porque eu não pensei nisso antes, né? Eu tenho tudo na mão e eu não tinha visto dessa forma. E aí depois uma consultora foi na minha clínica e teve um papo muito longo comigo, fez análise e aí puxando as minhas orelhas, porque eu era muito amadora, quando eu estou falando de uma amadora, muito amadora. E aí estamos nessa fase, né, de me estruturar de forma empreendedora mesmo, de ter uma visão empreendedora, de precificar melhor, de entender quais os serviços que eu ofereço lá na minha clínica, de como isso pode agregar para a vida das mulheres, enfim, E agora eu ainda estou pensando mais além, porque o Sebrae me fez abrir a cabeça com essa parte de ensinar. Você esteve aqui num evento e foi assim... Por isso que eu disse, conta a parte engraçada. Ah, lembrei, não estava lembrando. Você esteve aqui no evento. Ela, na verdade, aos ouvintes, ela veio me fazer uma visita no final do expediente e eu disse que eu não poderia sair, que eu estava... Numa palestra, num evento de mulheres empreendedoras. De mulheres mamães empreendedoras. E aí, nesse evento, Daniela fez network, daqui a pouco ela já estava combinando palestras, formalizando cursos. E eu assim, terminou participando do evento até como palestrante, foi convidada, né, depois do network aqui, da troca de experiências que ela fazia. E assim, e aí eu digo, meu Deus, ela agora entrou no mundo Sebrae. Entrei de vez. Foi muito engraçado, porque eu estava quieta, né, ouvindo as pessoas falarem lá. E Juliana falou, você vai falar. E a sua história de transição para as mães que estão aqui. Não, e ela falou, não, hoje você vai falar. E aí eu levantei e falei, e isso me trouxe muitos frutos, né. Lhe trouxe emoção, você chorou, fez a plateia chorar. Mas hoje vamos falar só de alegria, né. Mas boa canceriana que sou muito sensível mesmo e essa história me enche os olhos porque é uma felicidade incrível que eu sinto em ajudar outras mulheres. Aí aproveitando e fala um pouquinho do curso, né, que você idealizou e ministrou depois de tudo isso. Então, a partir daí eu comecei a amadurecer, a partir do curso de marca, a partir da consultoria de vocês, eu comecei a pensar por que não levar esse conhecimento que eu adquiri, né, toda essa expertise que eu desenvolvi para outros profissionais. E aí eu fiz o meu primeiro workshop e foi um sucesso. E agora eu já estou pensando em realmente abrir e fazer isso não só para o público de Alagoas, e não só na forma presencial, mas na forma virtual. As meninas estão falando de startups e de... Quem sabe a gente agora... pode pensar nisso também, abrir a cabeça para esses novos horizontes. E é isso que eu venho amadurecendo e estudando. Você lembra o que você disse para as mulheres naquele dia que queriam mudar de profissão? Não.
Mas o que você diria agora para os nossos ouvintes? Que não tenham medo, que busquem o sonho de vocês, que sintam o olho de vocês brilharem, porque quando a gente encontra o lugar da gente no mundo, as coisas fluem com muito mais naturalidade, muito mais... Você vê, né? Hoje em dia eu vivo isso, respiro isso, estudo todos os dias e sou muito feliz. É porque, assim, essa área é uma evolução contínua como todas, né? E conhecimento nunca é demais. E fala um pouquinho da jornada da Dani empreendedora. Como é ser gestora do próprio negócio? Porque você saiu de dentro de um grande escritório, né? E hoje você você gerencia o seu próprio negócio. Ai, gente, é tão difícil, né? Porque na faculdade você não estuda para ser empreendedora. Eu estudei para ser advogada, eu estudei para ser fisioterapeuta. Tive uma experiência de vida, porque trabalhei na LNPP, que era um escritório grande que prestava serviço para muitas empresas. Então, eu pude viver um pouco da parte corporativa. Mas, quando você está lá, no seu negócio... É difícil fazer as duas coisas, né? Chutar, marcar o gol e cuidar dos bastidores. Mas a gente entende, com o passar do tempo, que isso é necessário, né? As coisas vão crescendo numa proporção que você nem imagina que podiam crescer. E aí você precisa acordar que você precisa de gestão ali dentro, de organização e de ser mais realmente profissional. Então, agora eu sou a Dani fisioterapeuta, a Dani professora, a Dani mãe e a Dani empreendedora. E agora me conta uma coisa, como é você nas redes sociais? Porque não é só mais a Dani, agora é a Dani fisioterapeuta, também não é mais a Dani advogada, né? Como é a sua experiência nas redes sociais e também no contato com os pacientes e os seus fornecedores? Então, o Instagram é uma ferramenta que eu nem imaginava que tinha um alcance tão grande e eu comecei de forma intuitiva a falar um pouco do meu trabalho. E aí eu entendi quanto necessário era falar do que eu faço, porque muitas mulheres às vezes vêm no privado e falam, nossa, eu tenho isso, eu nunca soube que ter dor para ter relação sexual tem tratamento. Por exemplo, eu nunca soube que perder xixi tem tratamento, eu nunca soube que você pode se preparar para você ter um parto normal, você pode ter saúde na sua gestação. Eu achei que eu podia engordar 20 quilos e que isso era normal. Você entende? Então, eu comecei a me posicionar dessa forma, falando como eu estou falando para você. Você teve facilidade de falar nas redes sociais? Porque, assim, existe às vezes muita dificuldade, né? Para quem está começando. Tive muita dificuldade. Eu era extremamente perfeccionista. Então, eu gravava um vídeo, olhava 10 vezes e não postava. E dizia que aquilo ali não estava bom. Mas hoje em dia eu já mudei. Hoje em dia eu já falo e trago o meu dia a dia mesmo. Então, eu mostro o que eu faço, eu mostro a realidade das pacientes, eu mostro os atendimentos, eu mostro os partos. Então, quando é de verdade, as coisas fluem. E foi isso que aconteceu. E aí, hoje em dia, eu tenho um alcance bom de mulheres que me seguem e que pensam também em empreender, em mães, né, que estão ligadas à maternidade, mas que querem, de repente, alçar voos no empreendedorismo, em deixar de ser só apenas mães. Então, é um público que fala a mesma língua, sabe? Todo mundo ali na mesma energia. O que você sentiu na sua experiência quando você esteve no Sebrae, né? Naquele evento específico das mamães empreendedoras? O que é que você sentiu, né, da vivência delas? Porque ali se falou desse ponto que nós estamos falando aqui, de transição de carreira. Ali se falou da dificuldade da tripla jornada. Ali se falou de N da dificuldade de se empreender, né? Da dificuldade de se empreender, de ser mulher, de se posicionar. Mas ali também eu senti uma rede de apoio, né? E que elas encontraram também naquele momento, naquele acolhimento, naquele suporte que o Sebrae vem dando, né? A oportunidade de compartilhar e criar uma rede de apoio de vocês. O que você acha da importância desses eventos, desses momentos, até para a gente ter um feedback aqui no Sebrae? Então, caí de paraquedas nesse evento. Como você me falou, eu vim te fazer uma visita e você... na hora eu entendi o quanto aquele network, o quanto aquele conhecimento, o quanto aqueles contatos que eu fiz naquele dia puderam me impulsionar. Então, se isso aconteceu comigo, acontece também com elas, né? A troca de experiência, a indicação. Ali rendeu para mim um evento lá na Sanremo Baby,
para eu falar para um público de gestantes com as mães empreendedoras. Me rendeu uma palestra na UNIT com a psicóloga que fez Então, aqui, se isso aconteceu, essa rede de apoio aconteceu comigo, com certeza acontece também com elas, porque a gente vai fazendo essa costura, né, de interesses e que termina uma ajudando a outra. Então, foi muito lindo aquele encontro. Eu saí daqui encantada. Então, para a gente finalizar, né, eu quero que depois você diga os seus contatos, o seu @. Tenho certeza, como da outra vez, né, na oportunidade que você esteve na rádio, acho que já tem um ano e meio ou 2, o Wellington disse que tiveram muitas mulheres que tiveram perguntas, deixaram, e se elas quiserem, elas podem procurar você pelo Instagram, no direct. Então, assim, deixa uma mensagem para as nossas ouvintes, para as mulheres, como é que elas fazem para achar a Dani Perdigão Físio, que é fisioterapeuta obstétrica e pélvica. Meu Instagram é aberto, é Dani Perdigão Físio. E se vocês tiverem alguma dúvida, eu vou ter muito prazer, gente. Eu respondo a todo mundo mesmo, tá? Se tiver alguma dúvida, vai lá no meu direct, que eu vou ter prazer de entrar em contato e responder e, de repente, né, até poder ajudar com o meu trabalho também. Tá? Então, muito obrigada. Hoje o prazer foi meu estar aqui com você hoje. Né, eu agradeço a sua disponibilidade, ter deixado o consultório para estar aqui. Né, e mais uma vez, Wellington, muito obrigada, né, por esse espaço. E a Dani está aí. Quem tiver interessado, tiver alguma dúvida, né, só no @Dani Perdigão Físio, né, que ela irá responder todas as perguntas. Lá tem telefone também para contato? Lá você linka direto no meu WhatsApp. Tem um link no meu Instagram que linka direto no meu WhatsApp. Então as pessoas podem entrar em contato comigo também. Então, muito obrigada. Obrigada, Wellington. Obrigada, Ju.